A paz do Senhor, minha gente, esse áudio vai ficar bem longo, viu? Então, quem não tiver paciência não precisa ouvir. Mas como toda semana a gente faz assim, então os que tiverem interesse, escuta. Excepcionalmente quem não foi a semana passada. Hoje é quinta-feira, é dia de doutrina, e às 7 da noite nós estaremos, em nome de Jesus, lá na Reviver, para trazer o complemento do assunto da semana passada. O assunto é a lei do menor esforço. É uma lei que tem dentro da gente. É uma lei que a gente chama de preguiça, né? É uma lei que a gente chama de falta de vontade, falta de disposição, moleza e por aí vai. Então, é a lei do menor esforço. O comodismo, ele é morte. Quando você se acomoda com uma coisa, já era. Tudo desanda. Nós precisamos estar ativos o tempo todo em tudo, e principalmente na mente, como disse o apóstolo Paulo: renovai-vos no vosso entendimento. Tem gente que fica no acha, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e não se interessa em se aprofundar, em conhecer, porque isso dá trabalho. E o que dá trabalho, a lei do menor esforço sabota você e você não vai para frente. Então, fica uma vida miserável, como diz no livro de Provérbios, que é um pouquinho cruzando os braços, um pouquinho cochilando, um pouquinho abrindo a boca. E quando diz, vamos trabalhar, diz, não, tem um leão lá fora, eu não vou não, porque o leão pode me comer. Isso é o comodismo, né? E o comodismo leva a pessoa à morte. A pessoa não vive. E outra coisa, crescer dói bastante crescer. Quando você que tem criança pequena vê reclamando de dor no joelho, dor nos braços, é crescendo, os ossos crescendo, dói. Então é mais fácil a pessoa ter aqueles instantes de coragem para isso, coragem para aquilo, depois desaba. Ter aqueles, eu vou chamar roubos de força momentânea. É mais fácil do que trilhar continuamente as linhas da mudança. Nós precisamos não ter momentos de afoito, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não. Quem estava na semana passada lembra que eu dei o exemplo do alpinista. O alpinista, ele vai subindo a montanha devagar e sem parar, devagar e sem parar. Tem pessoas que querem resolver tudo na mesma hora e no mesmo instante, aí não resolvem nada e fica nada por nada. Vivemos numa sociedade débil, pouco esforço, fica lá o tempo todo sem se esforçar, sem querer aprender, sem querer fazer nada. E vai morrendo, né? Acumulando estresse, porque quer fazer as coisas, mas não vai, é a vontade. Dá vontade, mas não faz, dá vontade, vai acumulando. Tipo louça na pia da gente. Se você lava a louça e guarda, pronto, você já ficou livre. Mas se você não lava, aí vai acumulando, vai acumulando. Ou se você lava e não guarda, vai acumulando do mesmo jeito. Aí chega uma hora que tem tanto que você fica desesperado. Bem assim é na vida, com tudo. Tudo que você tiver de fazer hoje, faça, levante e faça. Isso eu trago para a vida espiritual. Levante mesmo, vá ler a palavra, vá ler a palavra. Daqui a pouco Jesus vai vir e ninguém vai levar ninguém, você vai sozinho. É você e Deus. Então vá, levante. Não tem esses momentos de força de vontade, não. Tenha força de vontade devagar e constante, devagar e constante. Para que daqui a pouco você não exploda. Quando a gente começa a acumular as coisas, começa a acumular, aí você daqui a pouco perde a paciência, explode, e é por isso que muitas pessoas fazem muitas besteiras, porque ficam acumulando, né, a força, a lei do menor esforço, aí fica acumulando o que tem que ser feito hoje, pode fazer amanhã, depois você não pode fazer mais nada. Depois você não consegue. Então pensemos no alpinista. Ele está lá sem pressa e sem pausa, sem pressa e sem pausa. Quando ele chega na meta, ele joga novamente o ganchinho dele lá para cima, começa a escalar. E é assim que nós devemos fazer para chegar no céu. Escalar um pouquinho, mais outro pouquinho, escalar um pouquinho, mais outro pouquinho, até chegar lá, porque o Senhor está nos esperando. Ele vai dar o necessário para a gente viver hoje. Lembra do Pai Nosso que ele disse? O pão nosso de cada
dia. Ele não disse o pão nosso do mês inteiro, o pão nosso do ano todo, ele disse de cada dia. Então estejam felizes por hoje. Deus já deu tudo por hoje. Viva hoje. Lá no deserto, quando Deus mandou o maná, ele disse: ninguém pegue maná para amanhã, é só hoje, amanhã tem mais. Os preguiçosos disseram: oxe, eu vou logo pegar para hoje e amanhã. Apodreceu. Isso acontece dentro do corpo da gente. Quando a gente deixa para amanhã, vai protelando para depois, e vai fazer isso depois, vai apodrecendo dentro da gente as forças vitais e naturais para o desenvolvimento, tanto físico como espiritual, né? Nós precisamos ver tudo isso. Então vamos lá. E pense no alpinista, devagar e sem pressa. Sem pressa e sem pausa. Sem pressa e sem pausa. Ore, crie momentos de estar com Deus, só você e Ele, falando para você começar a aprender a ouvir Ele, né? Ter intimidade com Ele, até alcançar o seu objetivo, até alcançar aquilo que você precisa de verdade. Força de vontade, para quem foi a semana passada, esse foi o assunto, é o dinamismo, né? Se você só tem vontade, é escassez. Se você tem força de vontade, é movimento, é decisão. E isso começa no plano mental. A decisão é no plano mental, lá dentro. Você cria uma decisão, visualiza uma meta e aí você começa no corpo a executar. A decisão começa no plano mental, então é na mente. Já prestou atenção quantas vezes a gente diz: vou começar uma dieta, eu vou fazer isso e aquilo, eu vou começar uma caminhada, eu vou começar a ir para o matutino, e nunca começa? Começa o plano, mas não executa. Começa o plano, mas não executa. Então tem que executar. Projete na sua mente, mas execute. Para isso você precisa de perseverança e constância. O que é constância? É sem falhar, sem pressa e sem parar, sem pressa e sem pausa, né? Perseverante e constante na obra do Senhor. Assim, meus irmãos, fica mais difícil do inimigo derrubar você. Assim fica mais fácil de você ter entendimento de quando Deus fala com você. Deus, ele fala de umas formas maravilhosas, lindas. Deus fala conosco. E aí é necessário que você aprenda a estar com Ele constantemente, com o Senhor, isso independente de filho, independente de marido, independente de amigo, independente de qualquer pessoa. É você e Deus e mais ninguém. Então, tudo na vida tem o seu ritmo. Veja bem, o nosso coração tem um ritmo, o piscar do olho tem um ritmo, nosso respirar tem um ritmo, o nosso cérebro tem um ritmo. E veja que ele não para. Se o nosso coração parar, já era, né? Ele está ali, ó, sem pressa e sem pausa, sem pressa e sem pausa, batendo. Nossos olhos estão sempre lubrificando o piscar com o piscar. Vai lubrificando para que nossos olhos tenham conforto. O nosso respirar, ai de nós se a nossa respiração resolver dar uma pausa. Ou então se ela tiver só aqueles momentos de força, né? Como tem pessoas que explodem, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, agora esse ano vai ser o ano da virada, aí cria aquele potencial grande na passagem do ano, quando é no dia primeiro já esqueceu tudo. Imagina se a respiração fosse assim. Na vida espiritual também, minha gente, é uma decisão. A fé é uma decisão. Você decidiu ser de Jesus? Pois você seja de Jesus. Porque Deus, ele não vai ter o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Ele é Deus e ele faz tudo conforme a vontade dele. Nossa perseverança é o quê? Fazer sempre. Nossa constância é fazer sem pausa. Sem pausa, né? A constância é lembrar porque está fazendo. E a vontade é a decisão do porquê está fazendo. Então vamos dizer que a constância seja a força e a vontade é a própria vontade mesmo. Então, a constância é lembrar, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero ir para o céu, porque eu quero servir a Deus, eu quero ser cidadão celestial. E a vontade é a decisão no meu plano mental. Eu decidi que é assim, agora eu vou fazer assim e pronto. Isso depende da gente, não depende de Deus e nem de nenhuma outra força externa, mas depende da gente. Perseverança e constância, isso daí vem no plano físico, né? Durante o processo haverão dúvidas,
podemos dar uma chance para ela nesse momento da trajetória. Por quê? Porque a gente pode escolher onde pisar melhor, onde não pisar, né, ao longo. A gente só não pode ter dúvida de onde a gente quer chegar. E a gente quer ser cidadão celestial, queremos ser como as formiguinhas. Vai ter com a formiga ou preguiçoso, olha as suas obras e seja sábio. Nós podemos ir aprender com as ovelhas, que elas ouvem a voz do seu pastor e seguem. Nós podemos aprender com as parábolas que Jesus fez, as comparações, né? Tudo isso é importante, é necessário que você busque. Mas nunca devemos ter dúvida quanto ao ponto de chegada. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Aonde você fixou a sua corda na escalada? Aonde? É ali onde você tem que chegar. Você não pode ter dúvida em relação a isso, porque senão você vai despencar, você vai cair. A dúvida, como disse Tiago, os que duvidam são como a onda do mar, né? Não tem constância. A dúvida, ela debilita a nossa vontade. Então a gente tem vontade, mas fica, será que eu vou? Será que eu posso? Nós não podemos dar vazão à dúvida nesse momento, porque ela vai debilitando a nossa vontade. O esforçado, no sentido de gasto excessivo de energia, que leva à extenuação. Isso não é esforço. Isso, o forte e o esforçado. O esforçado é aquele que gasta sua energia todinha de uma vez só. Vou fazer isso, aí vai naquela empáfia, muitas vezes na arrogância, e quebra a cara. O forte não. O forte, ele é motivado. Quem já ouviu falar daquela historinha da tartaruga e da lebre, né? Começou um sonzinho aqui, meus irmãos, é só para animar mais, viu? Que meus vizinhos são maravilhosos. A lebre e a tartaruga, né? A lebre começou numa carreira tão grande e a tartaruga bem devagarzinho, devagar e sem parar, devagar e sem parar, devagar e sem parar. A lebre correu, cansou. Aí disse, vou tirar uma sonequinha que ela é devagar mesmo. A tartaruguinha devagar e constante. Quando a lebre acordou, a tartaruguinha já tinha ganho a prova. Então, há uma diferença entre o esforçado e o motivado. Você não pode dizer, eu vou agora orar uma semana todinha que é para passar um ano sem orar. Não. Você tem que orar todos os dias. Você tem que conversar com Jesus todos os dias. Você tem que ler a Bíblia todos os dias. E não fazer isso um tempão muito para depois não fazer mais. Isso é burrice. Vamos lá. Na linguagem corporal, o forte, ele tem aquela postura de decisão, de fortaleza. O esforçado, você já vê que ele está suando. É como se ele estivesse carregando um fardo mais do que ele carrega no corpo, ele fica encurvado, a gente já vê logo. Às vezes tem umas pessoas que é tão esforçada, chega na igreja, ei, mãe, é assim, aí já começa a se lamentar. O motivado não, o motivado ele é diferente, o motivado é o forte, o esforçado é o louco, né? Ele não pode ele não pode fazer a coisa e faz mais do que o seu esforço, mais do que ele pode. Vamos pensar em nós como se nós fôssemos 4 pessoas. Uma pessoa física, uma pessoa emocional, uma pessoa energética, uma pessoa espiritual. Cada um tem a sua motivação. Cada um. É nesse ponto aqui que a gente começa hoje a doutrina e aí vocês venham para a igreja para vocês entenderem essa segunda parte, né, da lei do mínimo esforço e as 4 pessoas que moram dentro da gente. Para isso você vai precisar vir hoje para entender o que é que nós queremos dizer, porque esse resuminho que eu dei foi da doutrina da semana passada, viu? A paz do Senhor para todo mundo, que Deus abençoe a todos. Quem não tem sombrinha, providencie, viu? Não invente dizer, eu não fui porque não tinha sombrinha. Você não é de açúcar? Se não tiver sombrinha, pegue um plástico e bota na cabeça e venha. Faz uns dias que uma irmã, a irmã Vânia, veio, se eu não me engano, por Matutino. E ela disse que procurou uma sombrinha em casa, não achou. Ela catou um plástico que tinha lá e olha que ela é a que mora mais longe da igreja. E eu achei lindo e usei ela como exemplo. Eu digo, tá vendo aí, minha gente? Enquanto outros bem de perto dizem, eu não vou não, porque eu tô sem sombrinha, eu não vou não, porque eu vou melar meu pé de lama, eu fico olhando, viu? Os crentes dengosos que a gente tem hoje, ou é espalhafatoso, ou é dengoso.
Quando começa a fazer, já se amostra logo, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, para Jesus. Está fazendo para Jesus não, que você está falando. Está fazendo para você mesmo. E aí tem os outros dengosos. Eu não vou porque está doendo a minha unha, não vou porque vai tirar a chapinha do meu cabelo. Ai, mãe, eu não vou porque eu estou com uma roupa inadequada. Eu não vou, irmão, porque as calças estão tudo molhadas. E por que não cuidou em botar num lugar sequinho? Passou o dia inteirinho sem prestar atenção, né? Então tem muitas desculpas que são esparrapadas. Nós estamos no final da linha e crente reviver nem é frouxo e nem é fresco. Crente reviver é corajoso, valente, que entra nas brenhas mesmo para resgatar vidas, que faz a obra do Senhor como deve fazer. Nós estamos na reta final. Levante, tira a roupinha de casa, tira o casaquinho, vista a farda e bota a arma na mão e vamos trabalhar. Pai do Senhor e até mais tarde.